Irmãos, a semana passada nós terminamos aqui os comentários do versículo 1 ao 5, né? A gente vai continuar a leitura do versículo 6 em diante. Eu vou só lembrar o significado que a gente conseguiu aqui, dentre várias discussões teológicas do texto. A gente viu que existe uma possibilidade aqui equilibrada de interpretar os 144 mil, quem são, né? E nós vimos que, vamos resumir aqui novamente, quem não assistiu, está gravado lá o estudo, né? Pode pegar o estudo todo. Mas a gente viu que esses 144 mil aqui do capítulo 14, eles são os santos do período da tribulação, vistos como uma oferta a Deus, garantindo a colheita final de todos os cristãos. Então nós vimos que eles são um grupo de cristãos comprados, marcados por Deus, puros, imaculados, né, que guardaram a fidelidade neste período, que representam ali as primícias de toda a colheita de Deus na face da terra. Tá certo? Então, eles são esses 144 mil que a gente viu a semana passada aqui, tá bom? E nós vamos continuar lendo o versículo 6 em diante. Eu vou ler novamente, eu vou ler primeiro, para depois a gente voltar certinho e começar, como eu sempre faço, os comentários aí. Preste atenção agora. Versículo 6. Vi outro anjo voando. Eu não sei se vocês já estão acostumados com essa palavrinha grega. Lembra que no grego está escrito Kai Eidom. Kai Eidom. Sempre iniciando uma nova sessão, ou ampliando uma sessão de uma visão que está acontecendo. Então o escritor bíblico, João, ele usa uma frase literária para sempre enfatizar, Kai Eidom, que na nossa versão é traduzida como, então vi, então olhei, vi, tá certo? Mas lá no original se repete sempre, como se fosse, né, um códigozinho ali, para uma ênfase de algo que está acontecendo ali. Ou um desenvolvimento de algo novo para aquela sessão de visão, que é o que está acontecendo. Então olha, Kai Eidom, quer dizer, eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, preste bem atenção nesse termo interessantíssimo que aparece, tendo um evangelho eterno. Então um anjo no meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se, olha lá, seguiu-se outro anjo, versículo 8, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Versículo 9, seguiu-se a estes outro anjo, terceiro anjo, terceiro dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, a ordem de novo para João, bem-aventurados, quem? Os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Gente, muita informação, muito simbolismo, muita metáfora novamente. A gente vai devagar
voltar lá no início, e eu vou devagar, fazendo alguns comentários, e a gente vai tentar entender todo esse texto aqui. Para quem tem vindo sempre, algumas coisas já estão claras, a marca da besta já está clara, que provavelmente não é literal, o que ela significa, a gente já conversou sobre todas essas coisas. Aqui nós estamos vendo uma mensagem de 3 anjos, que estão aparecendo depois dos 144.000, com o Cordeiro, no Monte Sião, cantando, aprendendo um cântico novo e cantando, só eles podiam, comprados pelo Senhor. Estão se alegrando ali. Agora, de repente, vem essas mensagens desses anjos. A última, existe aqui, gente, um progresso nas mensagens. Isso parece aqui uma última oportunidade para o arrependimento. Nós vamos ver isso. Existe uma queda iminente dessa tal da Babilônia, que nós não vimos ainda nada sobre ela. Ela está aparecendo agora. E depois ela vai ser enfatizada mais para frente. E existe o tormento eterno que sobrevirá aos que seguem a besta. Você viu que ali fala de uma fumaça eterna e tal. Vamos ver o que é isso também, tá? Eu não vou entrar numa discussão que tem, se esse texto foi escrito para a igreja, para os incrédulos. Lógico que a gente sabe que o texto todo foi escrito para 7 igrejas. Mas, óbvio também que existe uma mensagem que seria proclamada aos incrédulos, porque tem a ver com o pronunciamento do Evangelho, o juízo de Deus. Então, essa mensagem, eu não vou entrar nessa discussão, porque para mim não faz nem muito sentido, que eles ficam querendo detalhes e tal. Para mim, ela veio para a igreja, para toda a igreja e para todo mundo, e ponto final. Tá? Então, eu não vou entrar muito nessa essa questão deles aí. Agora, existe um chamado a temer a Deus. Vocês perceberam? Nós vamos ver claramente aqui. Existe um chamado a temer e dar glória a Deus. E essa forma de falar em Apocalipse, temer a Deus e dar glória a Deus, fala de conversão. É uma forma de Apocalipse falar daqueles que se arrependeram e se convertem. Tá? Também é uma forma que João usa. Eu estou assim indo rapidinho, porque nós vamos falar com calma essas questões. Vamos ler novamente o versículo 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos habitantes, aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Então, olha só, esse evangelho vai ser pregado aos habitantes da terra. Certo? Aqui, habitantes da terra, aquele código de pessoas que ainda não estão convertidas, que estão pactuadas com o sistema caído do mundo, da terra, da besta, do dragão. Esse evangelho, olha só, esse anjo diz com voz forte, o que ele fala para os habitantes da terra? Temam a Deus e deem glória a Ele. Por quê? Qual é o motivo que ele vem nesse momento escatológico dos finais dos tempos? Por que essa mensagem vai ser pregada desse jeito? Temam a Deus e deem glória somente a Deus, porque é chegada a hora em que Ele vai julgar. Ele está dando oportunidade antes do julgamento de Deus, eles ainda reverem a própria vida e a lealdade deles que estava sendo à besta e ao dragão e ao sistema do mundo, que eles reflitam e falam, não, eu vou dar glória a Deus, eu vou temer a Deus. É uma oportunidade de conversão, porque o juízo está próximo. E ele ainda diz, e adorem. Nós acabamos de ver que existe uma besta querendo o quê? Adoração. Gente seguindo essa besta que é um ser humano, a gente já viu que não é um animal, né? É um ser humano, com um representante de um sistema bestial, político, econômico e religioso, com a segunda besta, e eles estão querendo uma fidelidade que deve ser dada somente a Cristo, uma lealdade de coração e de vida que deve ser dada somente a Cristo, e um monte de gente vai dar essa fidelidade, vai adorar. E aqui existe um evangelho eterno que está interrompendo a história e falando aos habitantes da terra, ainda existe uma chance, temam a Deus
e deem glória antes do juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui eu abro uma caixinha aqui de comentários para eu novamente ver com vocês algumas questões. O anjo traz aqui um Evangelion Aionion, que é em grego, um evangelho eterno. Essa é a única vez que a palavra evangelho, a palavra assim, o evangelho, aparece em Apocalipse, gente. Só que tudo é sobre ele. Olha que interessante. Tudo é sobre ele em Apocalipse. Porque o evangelho é o anúncio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que ele é o Salvador, que ele é o Cordeiro, que morreu, ressuscitou, que vai vencer o mal. O evangelho está inteirinho em Apocalipse. Só que a palavra, ela aparece uma vez só. E essa é a única vez. Ainda que o verbo que vem da palavra do substantivo evangelho aparece mais uma ou duas vezes, se eu não me engano aqui, tá? No entanto, esse é um evangelho com uma característica ou características próprias e peculiares de Apocalipse. Por quê, gente? Comparado ao evangelho do Novo Testamento, né, que normalmente ele é anunciado, menciona quem? O evangelho do Novo Testamento, quando eles iam pregar o evangelho, menciona Jesus, a crucificação, a ressurreição, que ele é o Cristo, o Filho de Deus, menciona coisas relacionadas ao reino. O evangelho está carregado disso. Aqui você percebe que não tem essa característica. Aqui ele vem com uma característica peculiar desse momento escatológico. Ele é eterno. E ele vem com uma ênfase de temor a Deus e dar glória a Deus. Tá? Ele vem com uma ênfase, existe alguma coisa que está acontecendo nessa dinâmica aqui escatológica, né? Em vez disso, as nações são chamadas aqui, e aqui no caso por esse anjo, é óbvio que a gente sabe que provavelmente não é o anjo que vai pregar isso, ele está representando a pregação que irá acontecer, profética, dos sinais dos tempos, para aqueles que estão perseguindo a igreja. Para os poderosos, a besta, o governo bestial, que está martirizando a igreja. E então haverá profetas de Deus, homens de Deus, que vão levantar o dedo e vão falar: temam a Deus, adorem somente. Eles vão morrer, certo? Provavelmente muitos vão se converter e alguns vão morrer por causa da mensagem que vão proclamar. Então, olha que interessante. Esse teme a Deus, dar glória, tendo em vista a aproximação do juízo, porque Deus vai julgar o que vocês estão fazendo. As nações brincam, não é, hoje com Deus, não estão brincando com o nome de Deus, brincando com Cristo, brincando com as coisas, com o significado, com a religião, fazendo deboche. As nações estão, o espírito do anticristo está pairando já, a gente sabe. E existe constantemente uma ironia sendo feita contra Cristo, o cristianismo, a religiosidade, a religião, e as pessoas tentam ali zombar muitas vezes, principalmente do cristianismo. Nós vimos nas Olimpíadas, nós vimos várias situações assim. Então existe um espírito anticristo, e é justamente isso que na escatologia parece que isso vai intensificar nos finais dos tempos. Mas a igreja vai se tornar mais fiel, e ela não vai deixar de anunciar o evangelho. E aliás, ela vai carregar um evangelho relacionado também ao juízo de Deus. As pessoas não gostam de ouvir isso hoje. Você olha para esse mundo aí e fala: Deus vai julgar isso que vocês estão fazendo. Vocês vão prestar contas a Deus. Temam a Deus. Adorem a Deus. Essa mensagem, no mundo que nós estamos vivendo, ela é fortíssima, ela é impactante, e ela incomoda pessoas que acham que pode fazer de tudo sem prestar conta para ninguém. Quem fez essas coisas ali, zombando do cristianismo e da fé, eles acham que não vão prestar contas diante de Deus. E é isso que a mensagem, o evangelho desse anjo está falando. Temam a Deus. Deem glória a Ele, porque o juízo sobre vocês vai chegar. E Ele está dando oportunidade para vocês.
adorarem aquele que fez o céu, a terra e o mar. Gente, apesar de Deus anunciar juízo, você percebe que Ele sempre estende graça, primeiro, a possibilidade da conversão. A gente fala, nossa, Deus né? Em Apocalipse, Deus fica irado, fica mesmo. Nós vamos ver que tem furor da ira de Deus, tem ira de Deus, mas em todos os momentos, Deus sempre está permitindo arrependimento. Sempre. Só que as pessoas e as nações estão endurecendo o coração. Endurecendo o coração. E aí Deus vai derramar, vai chegar o momento que Deus vai derramar a sua justiça. Né? E isso, aliás, os santos estão clamando isso lá no trono. Nós temos que lembrar. A gente acha, está lá os mártires no pé do altar, clamando até hoje, provavelmente, Deus, até quando? O Senhor não vai julgar aqueles que mataram a gente. O Senhor não vai fazer justiça, até quando o Senhor vai suportar essas injustiças contra o teu povo? E a resposta de Deus: segura mais um tempinho, porque tem mais gente para morrer pelo Evangelho. Tem mais conservos, iguais a vocês. Gente, essa mensagem ela é dura, ela é forte, mas essa é a mensagem de Apocalipse. É provável aqui que uma oportunidade final para o arrependimento esteja sendo dada às nações. Parece que Deus aqui está falando que mesmo depois de tudo que a gente viu, as atrocidades contra a igreja, que a gente viu no capítulo 13, das perseguições, dos martírios, da tortura, decapitações, prisões, nós vimos tudo isso. Apesar disso tudo, Deus olha para as nações e ainda diz assim: eu estou dando mais uma oportunidade para vocês se arrependerem. E há um evangelho. Evangelho é boa notícia. Há uma boa notícia eterna que diz a eles: temam, deem glória, porque o juízo está chegando. Eu estou dando uma oportunidade. Eu estou falando para vocês uma boa notícia. Eu estou dando uma oportunidade de arrependimento, de conversão. Em todas as passagens que o termo evangelho ocorre no Novo Testamento, ele implica uma generosa oferta de salvação. E aqui não é diferente. Olha só, deixa eu ler alguns comentários aqui. Existe um teólogo aqui, pouco falado, não tanto como outros, não sei nem pronunciar o nome dele, acho que é Lowes, alguma coisa assim. Ele relaciona a imagem de Apocalipse 14, que é o que a gente está lendo, com a proclamação do evangelho no fim dos tempos. Olha que interessante, relatado em Marcos 13:10. E nos textos paralelos, Mateus também fala, né, na 24, e outros textos que Jesus fala. Eu queria ler Marcos 13. Olha só, vamos lá, Marcos 13:10, depois a gente volta. O que Marcos escreve sobre isso aqui? Ó, em Marcos 13, Jesus está falando do princípio das dores, dos finais dos tempos. Lembra que ele fala? Muitos virão em meu nome, sou eu, enganarão a muito, né, dos falsos mestres. Jesus está falando que nos finais dos tempos, haverá guerra, rumores de guerra. Como está acontecendo? Não se assustem, é necessário que isso aconteça, Jesus está falando, mas não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, né, estejam sobre avios. Aí lá no versículo 10, ele diz assim: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. É necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. O que esse teólogo está dizendo é que isso está acontecendo nesse momento, para ele tem a ver com esse anúncio final que está acontecendo aqui no capítulo 14 de Apocalipse. É uma leitura dele, ele faz esse link com a passagem. Como o evangelho, e isso que está acontecendo aqui, é antes da volta de Cristo, ele entende que é justamente nesse período que vai ser pregado o evangelho. Tá? Tem um outro teólogo,
Autkin, ele liga esse texto a um texto, olha que interessante, ele já liga esse texto a outro texto de 1 Crônicas. Eu não vou ler por causa do tempo, mas é bonito o texto. É um salmo ali de gratidão de Davi a Deus. E ele toca em alguns conceitos que estão aqui nesse texto do capítulo 14. Ali no capítulo 14 a gente viu falando de temor a Deus, de glória, de juízo, de adoração. Davi trata de todos esses 4 conceitos lá nesse salmo que ele faz em Crônicas. Então olha como a escritura ela vai se linkando, gente. Ela não é uma coisa solta, Apocalipse não está solta do nada. Ela está assentada em cima de tradição dos salmos, de Davi, dos profetas, das falas de Jesus, do Evangelho. E aí a gente olha para trás e a gente vai vendo, né, essas pistas e essas coisas que Apocalipse está juntando ali e dando o final dessas coisas no finais dos tempos e mostrando como isso está acontecendo, né? Existe um outro teólogo também que ele observa o paralelo também com Marcos, né, falando também do Evangelho, né, arrependei-vos e crede no Evangelho, que é uma pregação constante do Evangelho. E um outro ainda teólogo diz que aqui é um apelo no contexto de juízo iminente. Iminente é que está pertinho, né? Então existe um apelo, porque o juízo está bem pertinho. Vocês têm uma oportunidade porque está chegando, não vai mais ter oportunidade. Depois não adianta. Aí vocês vão chegar diante de Deus e vão falar: Deus, agora eu quero me arrepender. Não, eu dei oportunidade. Então há um juízo iminente. Ao arrependimento é conversão ao Deus que criou o céu e a terra. Fica claro em Apocalipse que temer a Deus e dar glória a Deus, gente, são expressões para arrependimento e conversão. Tá? Entenda isso, porque Apocalipse usa linguagens próprias da literatura, nós já estudamos isso. Habitantes da terra, todo mundo que está aqui já sabe o que significa, né? A marca da besta, nós já vimos, o número 7 na Bíblia, a quantidade de significado que ele tem, né? Inclusive vi recentemente uma coisa muito interessante, falando de Jesus conectado ao 7 também, mas não vou entrar nisso agora, que foi uma especulação, né? Interessante que ele faz uma contrapartida do 666, né, do 666, com 777, e aí ele faz com o nome de Jesus e aquilo que relacionado a Jesus, e ele consegue formar também no que é chamado gematria judaica, e dá o 777, então foi muito interessante a especulação, e faz todo sentido, porque Jesus é a completude da obra de Deus, então ele é o 7 em Apocalipse nesse sentido, né? Então é muito interessante, eu achei interessante, mas ficou a especulação, para depois eu dar mais uma olhada. E dar glória e temer a Deus é sinônimo de conversão e arrependimento, tá? Então o que esse evangelho está chamando? As pessoas a se arrependerem e se converterem a Deus, adorarem a Deus, né? Outro teólogo muito importante chamado Balcam, ele apresenta um forte argumento para se entender o texto como uma alusão a Salmo 96. Salmo 96 diz assim: dia após dia proclamai a sua salvação, anunciai sua glória entre as nações e as suas maravilhas entre todos os povos. Então você vê que cada teólogo encontrou algum texto lá no Antigo Testamento que ele fala: olha, essa passagem tem alguma coisa a ver com isso, essa tem alguma coisa a ver com o Salmo 96, tem alguma coisa a ver, e na verdade ele tem alguma coisa a ver com todos esses textos, porque é uma síntese de tudo que Deus já havia sendo falado sobre salvação, anúncio de Deus, reino de Deus, né? Então isso é muito interessante. Finalmente, o fato de se tratar do evangelho eterno aqui, ele ressalta a natureza duradoura dessa mensagem, e ele partilha da natureza do próprio Deus, a eternidade de Deus, né? E provavelmente reflete também a vontade de Deus, que é eterna. Qual que é a vontade eterna de Deus? Que os seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, se relacionassem em adoração com Ele, desde a criação do Éden.
E o Evangelho está justamente dizendo isso. Adorem aquele, ele volta lá para a criação. Adorem aquele que criou o céu, a terra, as fontes de águas. Lembrando, vocês foram criados para adorar, para glorificar o Criador. Volte para a origem, volte para o chamado, início, que a humanidade se desviou e Jesus teve que vir para corrigir esse norte, corrigir essa direção. Então, olha que interessante, como a Bíblia ela se completa em tudo, né? Então, por que Evangelho eterno? Porque a vontade eterna de Deus sempre foi essa. Ele fez o ser humano para isso, para ter uma vida de adoração, de intimidade, né? E de ser um com Ele, como do jeito que Cristo falou que a gente, né, é com Ele, é nesse relacionamento íntimo que Ele propõe para nós aí, tá certo? Portanto, a verdadeira oferta da salvação é aqui, muito provável estar acontecendo nos finais dos tempos. A mensagem do Evangelho eterno, gente, ela é anunciada, não é de qualquer jeito não, se você olhar aí, é com uma alta voz, né? Ela é anunciada ali com uma voz, um brado, no versículo 7, dizendo com voz forte. Por quê? Porque existe agora uma força de Deus que impulsiona essa mensagem, última oportunidade antes do juízo. Então deve ser uma força, tarefa aí, provavelmente da igreja, tá? Por quê? Porque você não vê na Bíblia um anjo pregando o Evangelho, não é a missão dos anjos. Esse anjo está representando o que a igreja fará nos finais dos tempos, e ele está dando a mensagem que a igreja anunciará nos finais dos tempos. Aqui ele é um mensageiro, ele é um porta-voz, mas a mensagem provavelmente são os homens, a igreja que vai estar falando e anunciando essa mensagem com voz forte, com o poder do Espírito, aquele poder que desceu em Pentecostes, com o poder de Deus, com a autoridade de Deus, só que correndo o risco de ser preso, morto pelo Evangelho, né? Porque é exatamente isso que a gente tem lido aí, tá certo? Os dois primeiros elementos duplicam a reação aqui, né, dos sobreviventes dos terremotos, lá no capítulo 11, temei a Deus e dai glória. Bom, de fato esses imperativos resumem então, gente, o chamado à salvação, tanto no Antigo Testamento, como na literatura judaica. E no Novo Testamento, também nós vamos ver temer a Deus, dar glória a Deus, é uma síntese então de uma mensagem que oferta salvação e conversão nesses finais dos tempos aí, tá bom? Tem em Apocalipse, né, ainda, no capítulo 15, versículo 4, nós vamos estudar ainda, tem um texto que fala assim, essa passagem, que os santos triunfantes, eles estão louvando a Deus e cantando assim, Senhor, quem não te temerá? Quem e não glorificará o seu nome? Então vai chegar na eternidade que não vai haver ninguém ali nesse lugar que não vai temer a Deus e glorificar. É aquele momento, né, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então os santos estão cantando, Senhor, quem não te temerá e não glorificará o seu nome? Então, aqui é um chamado para justamente entrar nesse cântico aí, né? E o motivo dessa pregação é que a hora do juízo está chegando. Ele vai julgar. Essa é a questão aí que a gente está vendo, né? Diante do juízo de Deus, gente, sempre há duas escolhas, né? Ou você se arrepende, ou você enfrenta o juízo. Só tem essas duas opções. Ou aqueles que estão ouvindo o Evangelho ouvem e se arrependem, ou eles vão ser alvos do juízo de Deus. É assim, não tem meio termo, entende? Não tem essa coisa, eu posso ficar em cima do muro, né? Não vai dar certo esse negócio. Não dá para ficar em cima do muro. Vai ter que ter uma escolha. E quanto mais se aproximam os finais dos tempos,
mais a escolha vai ficar clara. E a gente vai ver isso em Apocalipse também. O último elemento aqui que a gente viu é a adoração ao Deus que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água, né? E a adoração aqui não vai ser, obviamente, uma submissão forçada a Deus, gente. A adoração ela vai vir daqueles que se converteram, se arrependeram. Portanto, a adoração a Deus ela flui como uma reverência a Deus, né? E de todo o coração. E é larga aquela adoração à falsa trindade, é renunciada. E aí então as pessoas se convertem e adoram a Deus. Não adoram mais a besta, nem a sua imagem, como nós vamos ver no capítulo 20, tá? Fica evidente que as nações são obrigadas a fazer uma escolha, não fica? Elas vão ser obrigadas a adorar a Deus e receber salvação, ou adorar a besta e receber juízo. Não, mas não quero adorar ninguém. Não tem esse termo, não tem esse lugar. Não, eu não quero adorar a Deus, então já é um adorador da besta. Ah, eu não vou adorar a besta, estou só adorando a Deus. Você tem que escolher. Não vai ter esse meio termo. Ou você é marcado por Deus na testa, como nós lemos, ou você é marcado pela besta. E lembra que marca aqui é um simbolismo de pertencimento, de propriedade. Ou você pertence àqueles que são, comprados pelo Cordeiro, e você pertence, tem a marca do Cordeiro, ou você pertence à besta e tem a marca dela. Ou o teu pensamento está marcado e é propriedade do Cordeiro, aquilo que você pensa, crê, segue, mente, testa, certo? Ou você pensa e crê e acredita e segue nos ensinamentos da besta. Ou você, mão direita, ou você faz e tem fidelidade e age de acordo com a propriedade, o seu Senhor que é Cristo, ou você age, faz de acordo com os ensinamentos e aquilo que a besta está requisitando. Então você é marcado por um ou por outro. E aí é uma escolha que nós vamos fazer de alguma forma consciente. Porque aqueles que não querem receber a marca, não vão ser marcados enganados, gente. Tem um monte de gente que tem um medo, de ser marcado, enganado pela besta. Não tem isso em Apocalipse, tá? É uma marca consciente, é uma marca de escolha. Eu não quero a Deus. Eu vou seguir esse Salvador aqui. Esse. Lembra que a besta ressuscita, que o falso profeta faz milagres. Eu estou seguindo esse aí, que está fazendo o fogo cair do céu, que é a segunda besta. Eu estou seguindo esse aí, não é Cristo. Você está sendo enganado por aquilo. E daria para saber que aquilo não é o Evangelho de Jesus. Como, pastor? Estudando a Bíblia, do jeito que a gente está fazendo, porque senão pode ser enganado. Vivendo com Jesus. Orando o Pai Nosso, livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Nós estamos constantemente aqui pedindo a Deus que nos livre da sedução do dragão e do engano do dragão, Esse anjo, o que ele está fazendo aqui? Ele está chamando, como um arauto do rei celestial, convocando o mundo todo para reverenciar o verdadeiro rei, que não é a besta. O verdadeiro rei do universo é o Cordeiro, é aquele que está sentado no trono, e o anjo está chamando: temam a Deus, glorifiquem a Deus, Ele é aquele que fez o céu e a terra. Um dos propósitos dos conjuntos, de juízos de Deus, de 7 partes, é comprovar, preste atenção nisso, todos esses juízos que a gente leu, dos selos, das trombetas, todos esses juízos que a gente já leu e outros que a gente vai ler, eles comprovam a onipotência de Deus. Preste atenção no que eu estou te falando. Foi assim no Egito. Lembra do Egito? As 10 pragas. Para que as 10 pragas foram encaminhadas? Para Deus mostrar que Ele era o Deus verdadeiro, poderoso, que Ele estava trazendo sentença e juízo sobre o faraó,
os deuses do Egito e mostrando que ele era o Deus verdadeiro. As pragas mostraram na cara dos egípcios quem controlava o Nilo, quem controlava os gafanhotos, quem controlava a luminosidade do sol. Deus estava se mostrando como Deus poderoso de tudo e de todos, inclusive da vida, porque ele tira os primogênitos do egípcio. E aqui em Apocalipse, nos finais dos tempos, não é diferente. Deus está trazendo o juízo para mostrar: eu controlo tudo. Eu sou aquele Deus que mostro e que julgo as nações para o arrependimento. E isso é muito sensível hoje. Por quê? Porque nós estamos hoje numa sociedade bem melindrosa e bem politicamente correta. Quando nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, a igreja ela tem que ter um coração de compaixão, de amor pelo perdido. Isso é historicamente uma característica do cristão. Mas ao mesmo tempo, nós também devemos alertar: Deus está trazendo juízo, se arrependam. E essa segunda parte o povo não quer ouvir, porque eles acham que nós estamos sendo insensíveis com a dor das pessoas. E na verdade é o contrário, nós estamos falando: não. Deus quer que vocês se voltem para Ele. Meu irmão, as igrejas evangélicas se uniram para abençoar o Rio Grande do Sul. O Brasil se uniu, mas grandes igrejas se uniram. Quem fez, as pequenas igrejas fez o que pôde. Estão lá ainda, sofrendo. Mas o Rio Grande do Sul é hoje um dos estados que, infelizmente, estão profundamente afastados do Evangelho. Mais do que outros lugares. Agora, infelizmente, parece que levantaram uma estátua de Lúcifer, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. Quer dizer, diante de catástrofes dessa, que deve fazer as pessoas, gente, falar: Deus, salva-nos, olha para nós, nos perdoe, nos ajude, abençoe a nossa terra. Em vez das pessoas olharem e falarem, buscarem a Deus, no momento de sofrimento, onde a igreja tem que ajudar, não tem que julgar. Olha só o que eu estou falando. Nós temos que estender graça, misericórdia e reconstrução. Mas, meu irmão, à luz de Apocalipse, nós não podemos negar que diante dessas coisas que irão acontecer, existe um chamado ao arrependimento. Existe um chamado à reflexão da vida diante de Deus, por mais dura que essa mensagem seja. Mas é o que nós estamos lendo. E os juízos em Apocalipse são a oportunidade de Deus, dessas pessoas reverem suas vidas diante de Deus. Pastor, você está falando que foi isso que aconteceu no Rio Grande do Sul? Eu não estou falando que pontualmente foi isso que aconteceu. Mas eu estou dizendo que nós temos que dar atenção, porque se nós acreditamos em Apocalipse na Bíblia, essas coisas semelhantes podem soar, sim, juízo de Deus, por amor de Deus. Não é porque Deus quer que eles se percam, é porque Deus quer que eles se arrependam e busquem a Ele, e clamem a Ele, gente. E que a igreja esteja lá, ajudando a reconstruir as casas e tudo, e falando do Evangelho, como está acontecendo. E pessoas estão se convertendo nessa situação. Então é uma situação difícil, mas é uma situação que nós, com muita cautela, para não soar, falta de compaixão, porque nós não temos falta de compaixão. Jesus nos dá compaixão pelas pessoas que estão sofrendo. E devemos ajudar, mas também devemos ter uma fala que ajude essas pessoas a refletir a condição delas diante de Deus. Vamos buscar a Deus, dar glória a Deus, temer a Deus, adorar a Deus.
Você percebe como é uma questão aí delicada, que a gente precisa pensar, porque essas coisas nos parecem, gente, que estão intensificando. Guerras, desastres, a pandemia, parece que nós já esquecemos, né, que passamos por uma pandemia. Nós falávamos na pandemia que a gente achava que as pessoas iam sair mais humanas depois da pandemia. E parece que não saíram nem mais firmes na fé e nem mais humanas. Você acha que não era o momento de refletir sobre a vida, sobre a existência, sobre Deus para todo mundo? Eu sei de pessoas que fizeram isso. Graças a Deus porque fizeram. Tem pessoas próximas a mim que fizeram uma revisão da vida durante a pandemia, falando o sentido da vida mudou para mim. Mas outras, parece que pioraram, gente. Gente que ao invés de voltar correndo para Deus, se distanciaram de Deus. Nossa, então é muito esquisito essas coisas. É muito esquisito. As pessoas vão empurrando e acham que Deus não está vendo. E há uma oportunidade de se arrepender e voltar. Sempre. Mas vai chegar uma hora que não haverá. Não haverá. Deus vai, através do juízo, gente, refutar os deuses terrenos, igual no Egito. E dar às nações uma oportunidade final de arrependimento. Deus vai fazer isso. Em Apocalipse está claro que os juízos de Deus vão proporcionar a oportunidade de temerem a Deus. Só que Apocalipse também fala que a maioria das pessoas vão se endurecer e não vão se arrepender. É triste, não é? É triste. Isso estabelece um paralelo com o chamado da igreja primitiva, né, ao mundo pagão, quando eles falavam: afastem dessas práticas inúteis. A igreja primitiva falava para os pagãos. E volte para o Deus vivo que fez o céu e a terra. Eles adoravam aquele monte, né, de deuses falsos, aquele monte de imagem. No mundo greco-romano tinha aquela, né, entrava em cidade que tinha estátua para tudo quanto é lado, né? E eles pregavam lá naquilo lá, falavam: olha, enquanto vocês não entendiam, não chegou o evangelho, Deus estava tolerando essas coisas aí, vocês estavam tateando. Agora não, Deus, Criador do céu e da terra, se revelou na pessoa do seu Filho, do ungido, creiam nele. E eles começavam a pregar o evangelho. E essas coisas agora são vãs, inúteis, não precisa mais disso. E nós vamos caminhar isso nos sinais dos tempos, né? Esse apelo. O apelo ao fato de Deus ter criado o universo era um componente essencial das pregações evangelísticas feitas aos gentios pelos primeiros cristãos. Eles recorriam ao Deus criador da vida, do céu, da terra, do mar, né, de todas as coisas, do ser humano, e dizer: só esse Deus, e ele se manifestou na pessoa de Jesus, do seu Filho, para salvar você. Então, gente, essa mensagem a gente precisa, né, recobrar a nossa tarefa de pregar o Evangelho. E para a gente encerrar por hoje, semana que vem a gente continua nesse link aí, mas eu só quero mostrar, olha que interessante o segundo anjo, a hora que ele acaba de dizer que um Evangelho eterno vai ser pregado, o segundo anjo anuncia o juízo da Babilônia. E aí é aquela pergunta: quem é a Babilônia? Nós vamos estudar isso. Quem é a Babilônia em Apocalipse? Porque a Babilônia aqui não existia mais. A cidade de Babilônia, ela não existia mais. Aquela cidade de Babilônia foi a Babilônia que saqueou Jerusalém, que levou o povo de Judá escravo e deportado para a Babilônia. Aquela Babilônia já tinha caído. O Império Persa já tinha, né, conquistado a Babilônia, o Império Grego, Romano, ela já tinha caído. Então quem é a Babilônia? Né? E quem é a Babilônia dos finais dos tempos? Porque existem cumprimentos que eu estou falando, né, tipológicos. Na época de João, a Babilônia estava na frente deles ali. Quem era? Nós vamos ver, não vou dar spoiler, eu vou deixar vocês curiosos. E depois hoje, quem é a Babilônia hoje? Porque nos finais dos tempos, é essa Babilônia que vai ser julgada também.
né? E é interessante que aqui, esse segundo anjo, ele fala assim, ó, caiu a grande Babilônia. E é interessante que o verbo caiu é passado, sim? Passado, caiu. Mas ele está profetizando de um evento futuro. Isso também é uma artimanha da literatura grega. Para ele dizer que isso é algo iminente, ele põe o verbo no passado, falando do futuro. É muito engraçado, no português a gente não faria isso. Por isso que a tradução vem do jeito que o cara pôs lá, o João colocou no original. Apesar de estar falando de uma queda futura, ele fala como se já tivesse acontecido, pela certeza da queda da Babilônia. Ela é tão certa que ela vai cair, que caiu a Babilônia. E é uma forma literária grega para ele enfatizar a queda dessa estrutura. Já acontecido, mas falando de um futuro. Né? E na forma de escrever, ele joga isso num verbo também, né, que denota esse passado ali que vai acontecer. É engraçado, mas é assim que está elaborado ali no texto. Tá? E aí a semana que vem a gente destrincha um pouquinho mais essa Babilônia. Existe um problema de interpretação aqui. Só para terminar, deixa eu ver, tem Bíblias diferentes aí? O que está escrito na Bíblia de vocês, no versículo 8, no finalzinho, quando diz assim, ó, todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Tem alguma diferente aí? Olha como é diferente. Todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Gente, esse texto aqui é um dos textos difíceis de traduzir o original. Então os tradutores, eles olham, tem vários genitivos que fala que são formatos com os substantivos, que dá a possibilidade de 3, 4 tipos de interpretação. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho, alguns falando como que eles traduzem, né? E cada um dá uma ênfase em algo diferente, e os tradutores, eles têm que escolher. O meu escolheu aqui, que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Então, o vinho do furor, e do furor da prostituição, né? Aí o outro aqui, o vinho da ira da sua prostituição. Ó, o vinho da fúria da sua imoralidade. Então você vê que está mais ou menos igual, mas existe uma possibilidade, mais de uma, de interpretação por causa desse genitivo. Tá? Justamente, o que é esse genitivo? É assim, ó, vinho do furor. Isso é um genitivo. Esse do furor é um genitivo de posse. Quer dizer, o vinho ele pertence ao furor? Essa é uma possibilidade. O vinho, ele tem origem no furor? Essa é outra possibilidade. Então o vinho, ele se origina na ira, no furor. Ou ele não. O vinho, ele é do furor. Então, quer dizer, olha só, isso tudo pode ser traduzido dessa forma. Ele tem como fonte o furor. Ele tem como pertencimento o furor. O furor que ele é objeto do vinho, ele é sujeito do vinho. Gente, é um monte de dificuldade gramatical aqui para a interpretação. E os teólogos, os tradutores, eles têm que escolher. Né? Eles têm um baita de um trabalho para escolher. Então, mas na sua tradução, no grego, a gente não sabe, entende o que eu estou falando? No grego, você tem uma forma gramatical escrita que pode ser traduzida assim, pode ser traduzida de outro jeito. Eu vou citar algumas outras traduções semana que vem, para você ver que é interessante essas coisas. Né? Aí, como eles buscam a interpretação correta? O texto em si, ele ajuda. Lembra que a Bíblia interpreta a Bíblia? Se eu tenho algum texto do Antigo Testamento que está mais claro, ou no próprio texto do Apocalipse, eu consigo falar, opa, é isso que significa, porque não vai destoar
das mensagens anteriores, que também foi usado cálice, furor, ira. E é assim que eles conseguem ver como eles traduzem melhor. Olha o trabalho do tradutor, como é belíssimo, né? E trabalhoso. A gente está com a nossa facinho na mão aí, mas eles têm bastante trabalho, né? Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um dia aí no nosso estudo, né? Que Deus nos dê graça aí para continuar lendo, estudando, entendendo. Vamos orar.